O Flamengo não admite publicamente, mas topa vender Pedro, centroavante, que também está de olho em uma transferência. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Preciso te atualizar também sobre um reforço do Flamengo, que já está até procurando casa no Rio de Janeiro. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Flamengo, que abriu negociação para a renovação do contrato de Wallace Ian, uma das grandes joias do rubro-negro nos últimos tempos e enorme destaque na Copa do Mundo de clubes, marcando gols, entre eles no Chelsea. Pois bem, o Wallace Ian tem salário bem baixo, de R$ 16.500, ainda dos tempos de atleta da base. Até por isso, sua multa rescisória no futebol brasileiro é de apenas R$ 33 milhões. E é preocupado com esse número que o Flamengo já abriu conversas e nessa semana se reuniu com representantes do atleta. A ideia é garantir um belo aumento salarial para que, ao mesmo tempo, a multa rescisória no Brasil e no exterior seja elevada. Dessa maneira, o Wallace Ian fica no Flamengo sem grandes riscos. Só para completar, em relação ao jogador, temporada de 16 jogos, 6 gols e 3 assistências, mesmo jogando poucos minutos. Quero completar o noticiário do Flamengo, lembrando que Juninho, atacante contratado no início da temporada, tem duas propostas, ambas da Arábia Saudita. O Al Riyad e o Najna fizeram oferta. O Juninho e o Flamengo ainda não tomaram a decisão, essa posição vai ser definida nos próximos dias, também dependendo do que disser o Felipe Luiz em relação ao atleta. Bora falar agora sobre a primeira proposta para Pedro, em meio à semana, em que se descobriu que o Pedro não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz, que se pintar uma proposta oficial para o Flamengo rubro-negro estuda aceitar essa oferta, surgiu o interesse do Monterrey, equipe mexicana que disputou a Copa do Mundo de Clubes e quase conseguiu a classificação para as quartas de final do torneio. Monterrey sondou a situação com uma cifra próxima a 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. Essa proposta foi levada aos representantes do Pedro, mas nem será entregue a dirigentes do Fla. O pessoal sabe que não há a mínima chance de um acordo acontecer diante de tais valores. O Flamengo, apesar de ter a intenção de negociar o Pedro, vai pedir no mínimo 20 milhões de euros, porque entende que o centroavante é um dos melhores em atividade do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que o Pedro chegou a ter uma proposta oficial do Palmeiras de 20 milhões de euros há algum tempo atrás. Na oportunidade, a Leila fez essa oferta e o então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a descartou por entender que o Pedro não poderia jogar no rival. A ideia do Fla é negociar o jogador, mas não para clubes brasileiros. Até por isso, o mais natural é que o Pedro seja negociado com um clube do exterior. O representante do atleta está buscando alternativas fora do país. Só para completar sobre o Fla, contar que o rubro-negro decidiu processar a empresa que comprou o mando de campo no jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, válido pela Copa do Brasil. Você vai lembrar a partida disputada no Maranhão. Tudo porque essa empresa ainda não pagou R$ 587 mil ao rubro-negro. O Flamengo decidiu levar esse processo adiante. E aí uma curiosidade, essa empresa está tentando levar o jogo entre Santos e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro e marcada para 16 de julho. Ela também está tentando comprar o mando agora do Santos. A saideira sobre o Fla, Eric Pulgar passou por cirurgia para reconstrução do 5º metatarso do seu pé. Essa cirurgia aconteceu no Chile e ele vai passar por um período de 15 dias de repouso também no seu país. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que quer a contratação de Colídio, atacante argentino de 25 anos de idade que pertence ao River Plate. Ele era, depois do Mastantuono, o jogador mais destacado do clube argentino. O Mastantuono, você sabe, foi vendido para o Real Madrid por 200, deixa eu pegar o número direitinho, 239 milhões de reais. Também por causa desse negócio, dá para dizer que o River Plate não tem qualquer emergência ou necessidade de venda de atletas. Isso dificulta a situação do Flamengo em relação ao Colídio. O Fla, que ainda nem apresentou proposta ao time argentino, as primeiras conversas aconteceram com o staff do jogador. A multa rescisória do Colídio é de 30 milhões de euros, mas o Flamengo não tem a intenção de chegar a tais cifras. O Colídio, de fato, é muito bom jogador e, para mim, seria titular absoluto nessa equipe rubro-negra. O Flamengo que prepara mexidas importantes no seu elenco. Para o ataque, por exemplo, existe a chance real de Pedro, Everton, Cebolinha e Michael serem negociados. Só para completar, o Flamengo, que já está em território brasileiro, se recuperando da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, derrota por 4-2 para o Bayern de Munique. Bora começar nosso vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre uma postagem enigmática de Arrascaeta.
E em meio àquele entrave na renovação do contrato com o Fla, ele postou uma foto ao lado do empresário dele e escreveu o seguinte, abre aspas, o tempo põe cada um em seu lugar. Cada rei tem seu trono e cada palhaço tem seu circo, fecha aspas. Bora falar agora sobre o fim da novela envolvendo Gerson e Flamengo. Como já se imaginava, ele não fica no clube. Nessa terça-feira, o Zenit se apressou e depositou a multa de 25 milhões de euros ou 160 milhões de reais à vista, para ficar com o jogador em definitivo. Um avião jato particular também já está disponibilizado e deve levar o Gerson nas próximas horas rumo a São Petersburgo. E o fim dessa novela surpreende, especialmente porque o Al Nassr de Jorge Jesus chegou a oferecer o dobro do que ele vai receber na Rússia. O JJ, embalado pelo dinheiro do petróleo, chegou a sugerir 6 milhões de reais mensais para que o Gerson se tornasse reforço do Al Nassr. Na Rússia, os vencimentos vão girar na casa dos 3 milhões e 100 mil reais, livres de impostos. Vale a lembrança de que o Zenit vai bancar 5 anos de contrato para o meio atacante de 28 anos de idade. Só para completar sobre o Fla, José Boto, diretor executivo de futebol rubro-negro, admitiu conversas para a renovação do contrato do Filipe Luís. Também disse que é questão de tempo para que o Varela tenha seu vínculo estendido. O atual contrato se encerra em dezembro. As tratativas com o Carrascal também devem avançar muito nos próximos dias. Hora de falar sobre o Flamengo. O anúncio de Jorge Carrascal como reforço rubro-negro parece ser questão de tempo, e pouco tempo. Tanto que o atleta já está procurando casa para morar no Rio de Janeiro. Ele recentemente recorreu a um corretor de imóveis bastante famoso entre jogadores para dizer que queria uma casa num condomínio específico de luxo, o Riviera del Sol, que fica na Barra da Tijuca e recebe vários jogadores do Flamengo e de outros times grandes do Rio. O Flamengo tinha acordo avançado com o Dinamo Moscou para a compra do atleta por 12 milhões de euros fixos, mais uma grana em bônus que vão estar atreladas à performance do jogador. A tendência é que pós-eliminação, chegada ao Rio de Janeiro e foco no Campeonato Brasileiro e nas demais competições por aqui, o Flamengo possa fechar e anunciar a contratação desse atleta que chega para se revezar com Arrascaeta. Quero contar também que Eric Pulgar vai poder ficar de até 3 meses de fora por conta de uma lesão, uma fratura no 5º metatarso do pé, mesma lesão que o Neymar sofreu em parte da carreira. Apesar dessa ausência que pode chegar a 90 dias, nesse momento o Flamengo ainda não cogita a contratação de mais um volante. Quero contar também que Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi, tem recebido sondagens para deixar o Fla. Todos os interessados querem assinar um pré-contrato com ele, dispostos a contratá-lo sem custos para 2026. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro. Para fechar sobre o Flamengo, contar que o Fla já bateu a meta de vendas de atletas programada para essa temporada. Com a saída do Gerson, 25 milhões de euros pagos pelo Zenit, o Flamengo alcançou 47 milhões de euros. A meta era de 35 milhões de euros. Antes do Gerson, já haviam sido negociados o Alcaraz, 15 milhões de euros, e o Fabrício Bruno, mais 7 milhões de euros. Hora de falar sobre o Flamengo, e a possibilidade de Pedro deixar o clube é real. Até porque o Pedro anda incomodado com a falta de minutos, o Filipe Luís se decepcionou com o desempenho do centroavante e José Boto pretende contratar um outro centroavante. Bora explicar em detalhes essa história? A insatisfação do Pedro se dá pelos poucos minutos. Contra o Bayern de Munique, por exemplo, ele nem sequer saiu do banco, jogo mais importante do Fla na temporada. Já em relação a Filipe Luís, que chegou a dizer em fevereiro que contava com o Pedro como seu grande destaque, ele montaria um esquema para privilegiar o Pedro. Essa percepção mudou radicalmente, especialmente porque o Pedro não consegue entregar no momento sem bola aquilo que o Filipe Luís espera de um centroavante. Para piorar, o José Boto está no mercado em busca de alternativas. O grande lance é que o Pedro hoje vale algo na casa dos 22 milhões de euros e não tem proposta nem do Brasil, nem do exterior. O Flamengo, obviamente, não vai admitir, mas dá preferência para ofertas de clubes de fora, para evitar que o Pedro faça sucesso num rival brasileiro. Só para completar, desde que ele voltou da lesão grave no joelho, foram 17 partidas com 5 gols e 3 assistências. O
Jogador comprado em 2021 por 14 milhões de euros junto à Fiorentina. 2 anos depois, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros, o Flamengo recusou. Nesse momento, avaliado em 22 milhões de euros, não imagino que possam chegar propostas desse tamanho. E você, o que faria em relação ao Pedro? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Segovia para o lugar de Gerson. Atila, hoje, o jogador muito próximo de ser contratado pelo Flamengo é o Carrascal, mas o Carrascal não vem para o lugar do Gerson, e sim para ser aquele jogador que vai revezar com a Arrascaeta. Era um projeto antigo do Flamengo desde o início da temporada, né? Para essa função do Gerson, eu, se dirigente do Flamengo, contrataria o Wendel, que já teve na mira, inclusive, do Flamengo em outros momentos, mas acabou ficando lá no Zenit. Ele tinha negociação fechada com o Botafogo acabou não cumprindo um acordo em relação a pagamentos e o Zenit desfez o negócio, tá bom? Boa noite, Nico. É verdade que o Flamengo não vai trazer substituto para o Pulgar? Eu acho que não vai mesmo, tá, Márcio? Até porque o Pulgar vai precisar de mais ou menos 30 dias para voltar a estar bem, né? O Pulgar que chegou hoje com cadeira de rodas no Rio de Janeiro, a imagem é muito forte, mas a verdade é que ele tem usado as muletas, mas como havia um deslocamento muito grande no aeroporto, entendeu-se por bem que seria melhor levá-lo de muleta. De muleta não, de cadeira de roda. E aí só mais um complemento sobre o Pulgar. O Pulgar não deve ter se contundido na batida, naquele choque com o Harry Kane, né? O choque contra o Harry Kane acabou por determinar a saída dele, mas ele já havia sofrido a fratura no 5º metatarso, aquela mesma lesão que o Neymar teve algum tempo atrás, numa jogada anterior. E o choque contra o Harry Kane é que acabou por ser o definitivo para a saída dele, tá?